Ontem foi um dia histórico para os trabalhadores, que ocuparam as ruas em todo o país para protestar contra o projeto de lei que libera a terceirização dos empregos. E dia de derrota para o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Pressionado pelos protestos e com o plenário dividido, Cunha adiou para a semana que vem a conclusão da votação do PL 4330. Você acompanhou ontem, aqui no seu jornal, as manifestações de metalúrgicos e de diversas outras categorias que saíram às ruas durante a manhã e a tarde contra o PL da terceirização. À noite, foi a vez de movimentos sociais pressionarem o governo contra a votação do PL 4330. O repórter Jô Miyagi acompanhou a manifestação. Uma grande manifestação foi realizada no Largo da Batata, em Pinheiros, na capital. O ato reuniu representantes e militantes de entidades como o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, Confederação Nacional de Bispos do Brasil, estudantes, mulheres, negros e sindicatos. Vamos preparar a greve geral do país e barrar esse projeto. Uma empresa de limpeza no metrô é terceirizada. A função dela, a finalidade dela é fazer limpeza. Se passar esse projeto, ela também pode terceirizar. Então ela pode quarteirizar o serviço. Então quem conhece o mundo do terceirizado sabe como é precário o mundo do trabalho. Na agricultura, o corte de cana terceirizado, precarizado, leva à exaustão e morte de trabalhadores. Além de nós vivermos situações no Brasil, no campo, de trabalhos análogos à situação de escravidão. Então, terceirizar, nesse caso, é um retrocesso, porque até do ponto de vista organizativo, em muitos casos, à medida que tu autonomiza muitos setores ou terceiriza, a possibilidade de lutas diretas contra o capital, contra as empresas, cria dificuldade. A manifestação também pediu o fim da corrupção, com a proibição do financiamento empresarial de campanha, e criticou a escalada de projetos de lei conservadores, como, por exemplo, a redução da maioridade penal. O que nós queremos dizer aqui é que nós não vamos aceitar nenhum ataque aos direitos dos trabalhadores e dos mais pobres desse país, venha de onde venha. A gente vê que o jovem preto brasileiro ele não consegue empregabilidade em lugar nenhum, principalmente fixa, principalmente com direitos assegurados, e essa lei ela visa dar uma brecada nesses direitos que a gente tinha conquistado há um tempo atrás, né? Os manifestantes avisam que o PL da terceirização não vai passar. Se passar no Congresso, nós derrubaremos na rua. O povo brasileiro, a classe trabalhadora em unidade, vai derrotar isso. O nome do representante do MST estava errado, é Gilmar Mauro e não Gilmar Mendes, Gilmar Mauro do MST. Qual terá sido o peso da mobilização dos trabalhadores e dos movimentos sociais que foram às ruas protestar contra o PL 4330? Essa é a pergunta que eu faço agora ao nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Paulo, qual a sua avaliação sobre os protestos que aconteceram na quarta-feira? Bom, repetiu o esquema de março, né? Dia 13 foi o protesto, mobilização dos trabalhadores. Dia 15 foi esse amplo movimento com uma grossa maioria de derrotados na eleição de outubro passado. 83% dos entrevistados votaram em Aécio. Isso se repetiu em abril agora, nos dias 12 e 15. Dessa vez, a manifestação conservadora, sobretudo na Avenida Paulista, foi domingo. E ontem, no Brasil inteiro, dezenas de milhares de trabalhadores, com a imprensa de hoje tentando esconder, jogando lá para o caderno de economia, raramente puxando em primeira página, mas as fotos, por exemplo, da Avenida Paulista à noite, quando a passeata do Largo da Batata chegou sob chuva, se calcula até 40 mil pessoas, no Rio, a Cinelândia e mais de 50 cidades. Isso é decisivo não apenas como uma demonstração de que a democracia tem defensores no Brasil, pessoas que vão para a rua no Brasil inteiro, voltarão às ruas no dia 1º de maio, que é o dia histórico da classe trabalhadora, contra qualquer ameaça de retrocesso ou vencer no tapetão do impeachment a goleada que já foi assegurada por Dilma no final do ano passado. Agora, o que aconteceu ontem foi um primeiro impacto dessa reação resistente, que nós vimos aqui agora nas matérias, lá na Câmara dos Deputados. Derrota do Eduardo Cunha, que começa a ter refreado aquele impulso dele de achar
Ele nunca teve um grande cargo político, é um deputado até apagado e emergiu agora para essa condição espetacular de presidente da Câmara, badalado, e prometeu para os empresários que o apoiaram que entregaria em 90 dias a encomenda de uma lei de terceirização que permitiria às fábricas rebaixar em 20%, 30% o salário que as empresas pagam hoje, banco, comércio, unidades industriais. E isso foi uma primeira freada, ele teve de adiar para a semana que vem, rachou a bancada tucana. Metade da bancada tucana já começa a estar sensível à reação das ruas, das redes sociais e ainda, por último, rachou as centrais sindicais. A CUT e a CTB, desde o começo na luta contra a lei, e a força sindical sendo a grande promotora. O relator do projeto é um deputado baiano do Solidariedade, o partido de Paulo Pereira. E Paulo Pereira perdeu muito prestígio, por pouco ele não foi um terceiro boneco ontem na Fiesp, quando foram malhados e incendiados os bonecos do Paulo Scaff, presidente da Fiesp, e do próprio Eduardo Cunha. Realmente há uma novidade que mostra a vitalidade do movimento sindical brasileiro. A Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que já estava reunida ali na rodovia Hélio Smith, que leva ao aeroporto de Guarulhos, interrompeu o Congresso para fazer uma manifestação. Rodovias no Brasil inteiro, portos, aeroportos, estações rodoviárias, bancos, universidades, a greve da POSP, dos professores da rede estadual paulista, tudo isso mostra que tem um Brasil se preparando, armado, com energia, disposto para impedir o retrocesso, para impedir a anulação das grandes conquistas sociais que o país teve, a classe trabalhadora teve nos últimos 10 anos. Agora ficar atento para a semana que vem, então. Para a semana que vem, para as próximas semanas.